Eu sei que esse assunto já deu no saco e tal, a gente andou falando sobre ele praticamente a semana inteira, mas teve agora um novo desdobramento, que é a Leila Pereira comparando a diretoria do Flamengo com terraplanistas, cara. Ela tá lendo meu Twitter, velho. Pô, Impressionante como a Leila. E ela, você viu, ela usou a fala do Sormani na placar ela acompanha, pra velho. falar: o Flamengo tem que jogar contra o Sub-20. Quem lançou isso foi o Sormani, ela assistiu e já lançou. E agora ela lançou o seu tweet aí, que o Flamengo a Terraplanista. diretoria é terraplanista. Agora vamos entender essa história direito. Vamos aqui pro GE. Tem Ah, que baixar um pouquinho a bola. Tem vídeo disso aqui? Tem, ó. Spinelli, lá. Deixa eu botar o áudio direitinho pra vocês. Olha, sabe. Vamos lá. Falando sobre a questão da modernização, falar sobre liga, precisa da CBF, precisa dos clubes conversarem. E a gente sabe que nesse momento existe pelo menos uma guerra oral declarada entre Flamengo e Palmeiras, de um posicionamento de uma potência que é o Flamengo e um posicionamento do Palmeiras. Existe algum contato de bastidores entre as duas diretorias? Ou o que vocês conversam é o que a gente tem visto nas entrevistas? Mariana, não há uma guerra entre o Palmeiras e o Flamengo, em hipótese nenhuma. Há uma discordância, tá, do posicionamento do Flamengo, que não reconhece um contrato válido, um contrato que foi assinado pela gestão anterior, do presidente Rodolfo Landim. Então, isso é inadmissível para mim e para nós, para todos os clubes da Libra, que inclusive o Flamengo faz parte da Libra. Entende? Então, ele está questionando um contrato que foi assinado pelo Landim, que foi apresentado ao Conselho Deliberativo do Flamengo e aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. O Flamengo recebeu a primeira parcela, não é, com relação à audiência da TV Globo no início do ano, e agora resolveu questionar e conseguiu essa liminar, mas nós estamos lutando para caçarmos essa liminar, porque isso não é possível. E como eu já dei uma declaração hoje, nós vamos buscar, o Palmeiras vai buscar uma indenização de todos os prejuízos que o Flamengo está causando ao nosso clube. Existe alguma conversa direta entre presidente do Palmeiras e presidente do Flamengo? Não, não existe. Hoje Diálogo. não existe diálogo absolutamente nenhum. Olha, não é possível, com determinadas pessoas é impossível o diálogo. Eu quero Nossa. deixar bem claro que a questão não é Constituição Flamengo, tá? Que eu reconheço que é um grande clube, que tem uma grande torcida. O problema é com a atual gestão. Atual gestão. E eu acredito também que não existe clube maior, um clube não é maior que o outro. Ninguém é maior que o futebol brasileiro. Todos nós precisamos uns dos outros, não é? Ninguém joga sozinho, como eu falei anteriormente. Não é possível. Então, se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam, não é? Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana. Agora tem os terraflamistas. Não acreditam que a Terra é plana Ai, caralho, velho. Ah, muito bom. É inegável que ela é carismática. Não Sem tem nem... como, cara. Não tem como. A mulher é demais, cara. Terra é plana. Agora tem os terraflamistas. Não é que eles acreditam que a Terra é plana. Ela foi o lembrando sistema do solar termo. Assim. gira ao redor do Flamengo. E não é assim, gente. Não é assim. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Entende? Nós temos que botar os pés no chão. Olha, eu vou te falar uma coisa, Mariana. Diga. Uma das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Então, acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão, não é saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. E o Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola, viu? Felipe. Olha, Não tenho nem olha, que ler. Mariana. Não tenho que nem ler a matéria. O próprio vídeo É expõe. autoexplicativo. É autoexplicativa, com certeza. E a Spinelli tá com moral com a tia, hein?
Tá. Caraca, velho. Foi lá dentro do CT, velho. Ó, Mas no é que a, mas, jardim mas é ali. que a Spinelli é competentíssima, cara. Demais. Uma Maluco. grandíssima profissional que a gente teve a honra de conhecer esse ano. E Maravilhoso. foi muito legal ter conhecido. Ela é muito competente, muito carismática. Cara, E ela consegue... fez ótimas perguntas, tá? Sim, ela consegue unir o carisma com o conteúdo, assim. Eu acho ela Com fantástica. jornalismo, cara. Jornalismo. Formada na ESPN, né, cara? Pô, assim. Então, ali é uma escola muito importante do jornalismo brasileiro e Muito. com ela não foi diferente. Agora, Felipe, tem também, ó, por exemplo, o CEO da LFU falando sobre isso, hein? É. O Flamengo é míope, dispara CEO da LFU sobre o impasse com a Libra. O CEO da LFU opinou sobre a postura do Flamengo no atual impasse judicial envolvendo a divisão de receitas com a Libra. Em entrevista com a CNN Sports SA, o dirigente detalhou a negociação entre os clubes e os blocos de liga no Brasil. Minha torcida é para que se chegue a um entendimento que saia da esfera judicial. Acho que está sendo muito prejudicial para os clubes que precisam receber seus recursos e têm dinheiro travado por uma discussão que deveria ser interna. Sendo bem honesto, acredito que a visão do Flamengo nessa história é muito míope. Você deveria caminhar numa direção em que se dividissem melhor os recursos. Isso deveria ser um objetivo de todo mundo, declarou Gabriel Lima, homônimo de um dos criadores do Futeboteco aqui, CEO da LFU. O Flamengo conquistou uma decisão favorável, aqui explica o impasse judicial, enfim, tudo mais. Mas é isso, a declaração aqui do CEO da LFU. Ontem nós estivemos aqui, Felipe, com o Alan Simon, que disse pra gente no Tomando Uma, que a gente ainda não tem corte disso, então não sei nem que minutagem tá essa fala, porque o podcast foi ontem, mas certamente a gente vai soltar algum corte sobre isso o mais rápido possível aqui no canal, mas ele fala que ele acredita que a atitude do Flamengo em brigar com os clubes, né, em indiretamente brigar com os clubes, né, porque fazer com que os clubes da Libra deixem de receber o dinheiro e também com isso sensibilizar os clubes da LFU pode gerar um avanço, essa atitude do Flamengo pode gerar um avanço na união entre os clubes da Libra e os clubes da LFU sem o Flamengo. E ele fala pra gente aqui que existe a possibilidade de fato de existir uma liga sem o Flamengo. Uma liga que pudesse ter os 40 clubes, inclusive com o Flamengo, para falar sobre direitos, sobre questões esportivas do campeonato, padronização de arbitragem, campo, etc. Como o próprio BAP falou, né, que não é contra entrar no modelo de liga para discutir as questões esportivas dessa liga. Mas que os 39 clubes vendam esses direitos conjuntamente e o Flamengo venda os direitos dele sozinho. E aí o Alan Simon fala, se eles acreditam que hoje eles tiram 200 e alguma coisa, se eles acreditam que eles conseguem tirar 300, 400 vendendo só os jogos como mandante deles, que eles façam isso. Que eles façam isso e que os outros clubes tenham a expertise, a esperteza de se unir para também serem mais fortes juntos. E aí depois ver, diante de uma união de 39 clubes, o próprio Flamengo vai fazer essa conta. Peraí, eu vou ganhar mais aqui ou acolá? E se eles entenderem que eles vão arrecadar mais sozinhos, que fiquem sozinhos nessa e que o futebol brasileiro se una de uma vez por todas, ainda que não tenha o Flamengo no meio, no bolo. Minha dúvida era onde passaria o Flamengo, assim. Dependeria... Beleza, ele vai vender os jogos dele separado, mas, sei lá, ele ia fazer um acordo com a Globo, ele ia fazer um acordo com a... Ele venderia para quem pagasse mais. Para quem pagasse mais, isso não importa. Ele pode, como ele tem 18 jogos, ele pode vender um jogo para cada player se ele quiser. Ele tem uns 18 jogos, ele faz o que ele quiser. Ele pode vender um pacote total com a Globo, pode fechar, 9 jogos é para Cazé, 9 para HBO Max. Posso vender, ou ele pode vender por pacotes, ele pode vender, olha, para TV aberta os meus jogos são da Globo, para TV fechada meus jogos são da HBO e para pay-per-view.
Já pensou que salada que seria, cara? Os outros 39 clubes da Liga do Futebol Brasileiro fechando um pacote com a Globo por um valor X, e aí o Flamengo vem por fora e fecha um valor Y 2 vezes maior, assim. Não, mas Pode não tem como. Não tem Não? como. Não tem como, porque a Globo vai pagar mais pro Flamengo do que paga pra 39 times. Então, essa é a minha dúvida. Não, mano, mas ô Felipe, aí assim, vamos lá. Não, é a minha dúvida, porque, Na média, os caras na vão média. vender, os caras vão vender, vão pegar separado pra vender, imagina, cara, não faria sentido. Felipe, Pra própria vamos lá. Globo, essa é a minha dúvida. Minha questão, a Globo já comprou direitos individuais em muito tempo e antes de existir a Libra, ela negociava individualmente com os clubes. Isso não é novidade pra ninguém. Claro. O que acontece aqui é, o Flamengo acha que no modelo de negociar sozinho ele consegue mais dinheiro do que negociar coletivamente. Só que assim, o Flamengo sozinho tem 18 jogos. Os 39 times, vamos colocar 19, esquece a Série B que é outro campeonato. Os 19 times têm 300 e tralá jogos, cara. O que vale mais? 300 tralá jogos ou 18 jogos? Proporcionalmente, pode ser que os 19 jogos do Flamengo valha mais proporcionalmente, por jogo. Pode ser. Mas, de novo, não é que a Globo vai pagar 2 bi nos jogos da Liga e 4 bi para os jogos do Flamengo. Não é isso, cara. Meu ponto é só que assim, o Flamengo, de novo, ele acredita que dentro de um modelo individual ele é capaz, essa gestão do Flamengo acredita que dentro do modelo individual ele é capaz de arrecadar mais. E outra, a gente não pode esquecer também que tem 19 jogos do Flamengo na Liga. Porque quando o Santos enfrentar o Flamengo como mandante, quando o Palmeiras enfrentar o Flamengo como mandante, é mando do Palmeiras, então é jogo do Flamengo também. Então assim, Direito não vai ser a Liga, além de tudo, pode vender, se ela tiver os 19 times da Série A, 19 jogos do Flamengo, o mesmo número de jogos que o Flamengo tem para vender sozinho. Sim. Então a Liga já tem 19 jogos do Flamengo, mais o jogo de todo mundo. O que vale mais? O que vale mais? Se já tem 19 jogos do Flamengo dentro da Liga, se todo mundo tiver unido. Esse é o ponto. Então assim, eu, com todo respeito ao Flamengo, eu acho que ele se aproveita nesse momento da desunião dos outros clubes. Porque se todo mundo tivesse unido hoje, se não tivesse essa cisão entre LFU e Libra, eu não tenho a menor dúvida que ele voltaria atrás entre esse interesse de vender os seus direitos sozinho. Porque, de novo, se todo mundo tivesse... Então, diante desse seu comentário, eles podem até conseguir, mas é mais difícil. Muito mais difícil. Conseguir o quê, você fala? Conseguir uma grana relevante. Não, sozinho. Felipe, conseguir grana relevante, o Flamengo sempre vai conseguir quando ele tiver 18 jogos, 19 jogos para vender como mandante para quem quer que seja. Então, assim... Você acha que vai igualar o que ele ganha hoje, por exemplo? Pode ser até que ele ganhe mais, mas a questão não é essa. A questão é quanto vai valer o campeonato se os 19 clubes da Série A tiverem juntos vender a partir de 2030. Quanto vai valer? Porque hoje vale um X, só que hoje é dividido em 2. Hoje a LFU tem um modelo dela de venda, que é por pacotes. Hoje a Libra tem um modelo dela de venda, que é exclusivo com a Globo. A Libra arrecadou 1 ponto alguma coisa bi, a LFU arrecadou quase 2 bi, etc e tal. Quanto que esse valor poderia aumentar para 2030 se não existisse mais Libra e LFU, existisse uma união completa, ainda que sem o Flamengo? A minha previsão aqui, a minha análise é de que esse bolo, não só por se tratar de anos posteriores, que a gente está vendo já, que já vai ser impactada por uma mudança de calendário que está acontecendo agora, pode ter fair play financeiro, pode ter outras atitudes da CBF que faça com que o produto melhore até 2030, o que possa encarecer esse preço, né? Mas tem também uma situação aqui que é uma união entre 19 clubes da Série A, coisa que ainda nunca aconteceu. Então, se isso acontecer, quando você tem automaticamente 19 clubes, você tem 19 jogos do Flamengo, com ou sem Flamengo. Você tem quase 20 jogos do Flamengo, porque todo mundo contra o Flamengo em casa vai vender esse jogo. E vai estar no aspecto coletivo. Então não tem como a Liga valer menos do que o Flamengo sozinho, se o Flamengo sozinho tem o mesmo número de jogos
do próprio Flamengo que a Liga tem. Não é tão difícil assim de entender. O Flamengo tem 19, mas a Liga também tem 19 jogos do Flamengo. Então, Isso sim. só que a Liga também tem outros 300 jogos. Não é só do Flamengo, tem Palmeiras e Corinthians, tem Palmeiras e São Paulo, tem Corinthians e São Paulo, tem Vasco e São Paulo, tem... A Liga vai ter tudo isso. E como ficariam os contratos que foram comprometidos por 50 anos da LFU? Isso é uma questão que, diante Ele da... seria rompido? Isso é uma questão que, diante da união dos clubes, precisaria ser discutido. Se todos os clubes da Libra que estão fora da LFU topariam vender também esses 10% para esse fundo e tudo mais, que eu acho um pouco difícil, ainda mais a Leila fazer isso, que ela não precisa dessa grana, seria um negócio burro, ou há um modelo de recompra desses direitos a partir de uma nova receita futura. Então assim, a gente vai usar parte dessa receita futura que a gente vai ter com os players para recomprar esses 10%. Ou os times que venderam continuam repassando 10% dos direitos para esses fundos de investimento, e os clubes que não venderam recebem o valor integral. Pode ser feito aqui algumas coisas, eu não sei, isso vai ter que ser conversado. Mas que precisa se unir os 19 com ou sem Flamengo, precisa. E eu tenho convicção de que se unir os 19 sem o Flamengo, que ele vai perceber, ele vai fazer uma matemática, porque essa diretoria do Flamengo, ela é tudo menos burra. Ela vai perceber que não vai valer a pena ficar sozinha. Por mais que ela arrecade bem, vendendo sozinho, ela sabe que tem 19 jogos dela lá na outra, e que, porra, o montante de grana que vai ser vendido na liga vai aumentar tanto que não vai compensar para ela, ainda que a divisão não seja o modelo que mais agrada o Flamengo. É palpite, agora o futuro a Deus pertence. Eu não sei nem se os times vão se unir. Esse é o primeiro passo. Essa deveria ser a primeira preocupação. Independentemente do que o Flamengo tem feito agora, os outros clubes se aproveitarem disso e falarem, não, agora a gente vai estar todo mundo junto para a próxima negociação de direitos, que vai acontecer, deve começar a acontecer, né, as vendas, assim, falar disso em 2028, porque vai até 29, então só a partir de 2030 a gente vai ter o início de um novo ciclo de distribuição de direitos, cara. Estamos longe ainda desse cenário, infelizmente. Muita água para rolar. A gente vai vir aqui e voltar água. Muitas vezes para falar disso e vai ter várias reviews. Vamos, com certeza vamos. Impressionante. Superchats. Eduardo S. Nierrues. Como é que pronuncia seu nome, Eduardo? A Leila está deixando a diretoria do Flamengo exposta. Tá certo, esses caras se acham maiores que o próprio futebol brasileiro. Que se lasquem. Já tinha nojo desse time. Tenho cada vez mais. Soberbos e cretinos. Cara, tem que separar as coisas, tá? Você não precisa ser fã do Flamengo. Todo mundo tem direito de odiar o clube que quiser odiar. Mas tem que separar o que é o Flamengo e o que é uma diretoria. Eu adoro o Zico, por exemplo. Eu também. Eu não consigo não gostar do Zico, não consigo não gostar do Júnior, não consigo não gostar do Leandro, não consigo não gostar do Adílio, do Andrade. Não consigo, cara. Do Adriano, você é louco. Do Pet. Do Pet, exatamente. Renato Abreu era meu vizinho, pô. Do Léo Moura. Sim. Eu não consigo não consigo não gostar de vários caras do Flamengo, de vários times do Flamengo. Mas, cara, hoje a diretoria do Flamengo é essa aí, que ela gera uma antipatia do rival. Fazer o quê? Eles não estão nem aí pra isso. Eles consomem em cima disso. Os caras, eles viram, eles perceberam ali talvez uma brecha jurídica, não temos a assinatura que é esse o argumento, né? Cadê a assinatura do Rodolfo Landim? Cadê? A Libra não apresentou ainda. Então os caras estão se valendo do juridiquês aí, estão brigando pelo que eles acham justo. Só que assim, é complicado, né? Porque o negócio aparentemente tá resolvido. Foi resolvido lá atrás, quando teve reuniões, como disse a Leila. Então, eles estão se valendo desse argumento. Cadê a assinatura do Landim? Prova que ele assinou. Cadê? Mostra que ele assinou. A Libra até agora não mostrou também. Então fica essa guerra de narrativas, assim, que não
não traz nenhum benefício para o futebol brasileiro. Pelo contrário. E outra, nessa guerra de narrativas, nessa guerra de versões, quem sai com a imagem manchada perante o público e o futebol brasileiro acaba sendo o Flamengo. Sim. Gera um desgaste. Gibran Rocha. Comentarista? A Liga poderia estipular uma regra que os 19 jogos do Flamengo fora de casa seriam o mesmo preço que o Flamengo negociar isoladamente em casa. Mas aí não faz muito sentido, Gibran, porque a Liga não vai vender separadamente os jogos, né? Eles vendem com um pacote total. Então esses 19 jogos do Flamengo que a Liga teria se tivesse os 19 clubes unidos, ele estaria dentro de um pacote de outros 300 jogos. E claro, eles teriam um valor ali, né? Os caras fariam essa conta de quanto ele valia, mas estaria tudo embutido num pacote maior. TG Moraes. Leila vai começar a atacar mais diretamente o Flamengo, pensando mais no futuro como dona do Vasco do que do Palmeiras hoje. Quer moral com a torcida. Você acha que passa por uma estratégia de querer se estabelecer no Vasco, bater de frente com o Flamengo, Felipe? Ah, cara, como eu falei ontem, eu não consigo ver hoje um conflito de interesses nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrei aqui algumas falas incoerentes da Leila, né, no passado. Falou que não viraria conselheira e virou. Falava que não tinha intenção de ser presidente e virou presidente. E de uma forma que o estatuto do Palmeiras foi mudado e tudo mais, etc. É complicado a gente acreditar 100% de que esse movimento que ela esteja fazendo não seja também já visando lá na frente a possibilidade de um dia virar dona do Vasco e colocar o Vasco em pé de igualdade na discussão com o Flamengo. Não dá pra gente cravar muita coisa no futebol, né, cara? O futebol muda muito e dirigente de futebol é esperto. E a Leila é muito esperta. Mas eu prefiro falar sobre isso depois. Exato. Porque agora, ela tá com a conjectura. intenção. Eu não sei, eu não tô dentro da cabeça dela se ela tá com essa Exato. intenção ou não. As pessoas podem desconfiar, mas eu não tenho essa informação. Se eu tivesse apurado, uma pessoa muito próxima da Leila tivesse me dito assim: olha, eu tenho informação que a Leila agora vai bater de frente com o Flamengo porque ela quer ser uma espécie de nova Eurico Miranda do Vasco da Gama e bater de frente, isso vai gerar uma moral dela com a torcida vascaína, então, portanto, ela vai ter vantagens na hora de se tornar dona da SAF do Vasco. Eu não tenho essa informação, então você ficar supondo coisas que você não sabe, eu acho leviano, entendeu? Total. Eu acho leviano. Eu só trouxe aqui o... Não, você tá respondendo o superchat. Não. E tô levantando o histórico dela de frases que ela disse no passado e que acabou acontecendo no presente e no futuro, no presente, né? Coisas diferentes. Ela falou que não seria conselheira, virou conselheira. Falou que não seria presidente, virou presidente. Então a gente não sabe, pô, se ela tá fazendo isso pra... já pensando no movimento lá na frente, de quando for dona do Vasco ou não. E nem sabe se ela vai ser dona do Vasco ainda. Então, eu concordo, seria leviano a gente supor alguma coisa, mas que ela tem um histórico de frases que ela já falou uma coisa e fez coisas diferentes, isso ela tem.